Olá, um abraço. Estamos começando aqui o podcast Futebol em Dia, do Grupo Catarinense de Rádios, da Rádio Cidade em Dia e também do portal SC Todo Dia. E sempre, como de costume, eu, Marco Búrigo, converso com alguém que é ligado ao Criciúma, que faz parte da história, está ligado com o dia a dia. E hoje eu tenho o prazer de tentar fazer um papo jurídico aqui, mas vamos falar de futebol também, né? Vamos para o futebolês, não só as questões jurídicas, porque ele também entende. Eu vou falar com o doutor Rodolfo Moretti, que gentilmente nos atende aqui, o convite, que já está em casa, né? Já está em casa, com certeza, e ele vai contar por quê. Tudo bem, doutor? Fala, Marco. Boa tarde aos amigos ouvintes do podcast Futebol em Dia. Boa tarde para toda a torcida carvoeira, né? Marco, é um prazer, né, estar conversando aqui com teus ouvintes, com a tua grande audiência. Eu te admiro há muito tempo, né? Acompanho teu trabalho há muito tempo. Eu não vou te chamar de velho, tá? A recíproca é verdadeira. Mas eu lembro de 2002, na Série B, eu no primeiro ano do ensino médio te via lá na TV, já na RBS, Opa. né, cobrindo aquele título histórico do Criciúma da Série B 2002. Doutor, é o seguinte, eu falei que você está em casa, por que está em casa? Estou sempre aqui conversando com vocês aqui na Rádio Cidade, né? Quando a Rádio Cidade começou, né, eu participava semanalmente do programa do Heitor Carvalho, do Central do Esporte, né? Do meio de meia, a gente tinha um bloco, né, uma vez por semana, era Tá na Lei, o nome do bloco, né, que a gente puxava os assuntos que estavam em voga, né, no direito esportivo, né, todas as polêmicas, e a gente esclarecia, né, de uma forma sucinta e clara para os ouvintes. Ô, doutor, hoje você está no jurídico do Criciúma, Sim, né? Fala sim. um pouco dessa tua missão. Deve ter muita coisa para fazer ao longo do dia. A gente imagina à distância, às vezes, o ouvinte pode imaginar que não, daqui a pouco é o risco de suspensão para o jogador. Não, o clube não é só Sim, futebol, né? sim, sim, O clube tem outras questões trabalhistas, tem sim. muitas outras coisas. Fala um pouco da tua atuação no Criciúma hoje. Então, Marco, em 2025 eu assumi a diretoria jurídica, né? Inclusive ontem foi publicada a nominata, né, dos novos diretores. E nesse ano, né, nesse mandato tampão do presidente Walter Minotto, né, fiquei com a missão de fazer essa gestão da diretoria jurídica. O Criciúma tem uma equipe muito competente, né, nesse corpo jurídico. Para vocês terem uma ideia, né, o Matheus Benetton, que está voltando como diretor de planejamento, né, ele também é advogado, já foi diretor jurídico do clube, né, de 2021 a meados de 23. O próprio doutor Alain, né, agora na condição de diretor de governança e compliance, também advogado, foi diretor jurídico do clube, né, de meados de 2023, né, depois do Matheus até o final de 24. Então, esses três diretores são advogados. Com a saída da doutora Samira, né, o doutor Marcílio Bittencourt está assumindo a gerência jurídica do clube, né, ele que roda, né, lá no CT. A gente tem uma assistente jurídica também, a Daniele, né, que nos ajuda muito lá. Questão da justiça desportiva, Marco, a gente tem nossos advogados externos, né, que é o escritório do Dr. Cestário, né, que faz tudo quanto é STJD. Doutora Pamela Saleão, né, faz o que é de TJD aqui em Santa Catarina, né, e o doutor Felipe, né, ele faz as ações que a gente tem na CNRD, que é o tribunal da CBF, né, e também questões da FIFA. Eu costumo dizer que o Alisson é um braço do jurídico, né, porque ele que faz as inscrições dos atletas, né, então ele que gera os contratos esportivos. Então, o Criciúma tem um corpo jurídico grande, qualificado, né, para atender todas as demandas, porque, como tu falou, não é só a parte da justiça desportiva do Cestário, né, entra ações cíveis, né, trabalhistas, próprios pareceres que a gente tem que dar, né, para o clube e também a parte contratual, né, Marco? É muito contrato, né, de patrocinador, de permuta, o próprio contrato do atleta, né? Quando vem uma transferência, o torcedor às vezes não tem noção do que envolve a parte contratual numa contratação. Né? Tu tem o contrato de trabalho dele, tu tens o contrato de direito de imagem, tu tens o contrato de luvas, né? Se ficou algum percentual de direitos econômicos, tu tens aquele contrato entre os clubes ali que cede, né, esse percentual de direitos econômicos, percentual futuro, enfim, às vezes a gente lida com 6, 7 minutos de contrato dentro de uma única operação. Ô, Rodolfo, fala um pouco da tua ação, como é que surgiu o futebol na tua vida. Você é um apaixonado pelo Criciúma, como Sim. todos que estão ali hoje na diretoria, né? Todos gostam do Criciúma, a maioria é da região, enfim, você é daqui, né? Sim, nasci em Criciúma. Marco, a minha história no direito esportivo ela começa em 2013, no início de 2013, quando chegou o semestre para apresentar monografia na Faculdade de Direito.
Então eu pensei comigo, pô, na TCC, tu sabe que é a coisa mais chata do mundo, né? Então, o que eu vou agregar na minha monografia num assunto que eu gosto? Aí eu pensei, pô, eu sempre gostei de esporte e eu juntei direito com esporte e conheci o direito desportivo, né? Naquela época, lá em 2013, um ano antes, teve uma grande mudança, né, na Lei Pelé, com direito de imagem, né, com direito de arena, com a própria multa contratual dos atletas, né, tinha uma polêmica muito grande. Então, eu aproveitei toda essa reforma que teve na Lei Pelé para aplicar na minha monografia, né? Então, ali eu comecei andar, né, conhecer e estudar o direito esportivo. Eu passei na ordem ali em 2014, 2015, né? Inclusive, faço 10 anos de advocacia esse ano. E em 2016, Marco, veio o primeiro contato, né, com assessoramento e tal. E quando eu recebi o primeiro alvará, né, entrou o primeiro dinheiro na advocacia, eu já emendei, já fiz uma pós-graduação em Direito Esportivo lá em Porto Alegre, né, de 2016 a 2018. Né, foi uma espécie de all-in, né, Marco? Veio um dinheirinho ali, o que eu faço? Eu troco de carro, ou tu compra roupa, ou tu gasta em festa, ou tu, né, enfim. Assim, não, eu vou estudar, é isso que eu quero, me especializei, os trabalhos continuaram, ao ponto de eu já me especializar mais na área de fazer um mestrado em Direito Esportivo, né? Na época, só na PUC, aqui em São Paulo, tinha esse mestrado, muito caro, né, particular. Então, eu fui 8 vezes para a Europa em 2 anos para fazer esse meu mestrado em Direito Esportivo, né, 2017 a 2019. E então, após a época da GA ali, né, 2020, já um pouquinho antes da GA, né, com o Alexandre Farias ali, ganhou a eleição para vice-administrativo, que ele teve aquele projeto dele. Eu fui convidado por ele para integrar o corpo jurídico, né, o Matheus Benetton me convidou, né, da chapa do Alexandre. Né, não deu certo, né, ele acabou renunciando ali em 2020, né, aí o Anselmo, né, foi junto com o Canella, né, na eleição, e o Anselmo assumiu a partir de 2021. Nesse início do Anselmo, né, que o Alexandre teve com ele, eu recebi uma indicação do seu Vilmar Casagrande, né, do próprio Alexandre, para integrar o corpo jurídico. Né? Então, desde, né, quando começou essa era pós-GA, eu já entrei no clube. Né? No primeiro ano, ali em 2021, o Matheus Benetton foi o diretor jurídico, eu fiquei na condição de diretor de relações internacionais, né, já que eu tinha, né, esse conhecimento com FIFA, enfim, com a língua estrangeira. 2022, né, com esse mandato do Guedes, né, o Anselmo ficou até julho, né, depois o Guedes entrou, eu fiquei na relações públicas, né, relações institucionais, e agora, nessa 5ª temporada que eu estou entrando como diretor, né, veio o convite aí, né, do presidente Minotto, né, da diretoria para assumir o jurídico do clube. E como é que estar dentro do clube, trabalhando no clube que você torce? Deve ser uma situação bem diferente, né? A gente sofre 2 vezes, né, Marco? Como torcedor e como dirigente, né? Enfim, né, o Criciúma, ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, o presidente, os 3 vices e os diretores, até pelo estatuto, né, não são e nem podem ser remunerados, né? Então, a gente tem esse cargo estatutário. Eu advogo para o Grupo La Moda, né, tempo integral lá, já desde 2023, e eu concilio, né, o meu tempo, né, na empresa com o Criciúma também. Obviamente que agora, né, na diretoria jurídica é uma correria, eu estou me virando Agora em toma 3, mais tempo 4, ainda, né? sim, muito mais tempo. Acho que segunda-feira, acho que trabalhei até às 10 da noite. Olha só. Buguei, queria trabalhar até mais, chegou uma hora que o corpo não aguenta, né? Então, a gente sabe da responsabilidade, eu tenho expertise para isso, né? E pode ter certeza que determinação, vontade, né, não vai faltar para a gente estar nas 2 frentes aí, tanto no meu emprego profissional, né, quanto no meu cargo estatutário, que é no clube, né? E só para esclarecer, né, a gente tem um gerente jurídico, né, que é remunerado, né? A gente tem a nossa assistente jurídico, como eu falei ali antes, tem todo o corpo dos advogados externos, né? Então é assim que a gente vai tocando aí com muito profissionalismo. Como é que foi essa tua especialização na Europa? Onde é que foi? Foi na Universidade de Lérida, na Espanha, né? É um mestrado que alguns brasileiros já tinham feito, né? Eles tinham feito um módulo que foi, eu acho que 15 dias no México, depois 15 dias no Rio de Janeiro, 15 dias em Buenos Aires, não lembro, acho que 15 dias na Espanha. Na época que eu quis fazer, não tinha esse módulo, né, ibero-americano, né? Foi um módulo europeu mesmo, que foi 8 encontros lá, mais ou menos 5, 6 dias de aula, né? Então, de 3 em 3 meses eu viajava. Né? A universidade ela é federal, né? Então eu fui aprovado em segunda chamada. Então, o custo da faculdade, como eu falei lá, que a PUC é um valor alto, eu tive um custo, uma taxa lá que foi mais ou menos o que eu gastei na pós de Porto Alegre.
né, de mensalidade. Foi um custo acessível por a universidade ser federal. Então, o custo que eu tive, né, foi com as passagens, né, hospedagem e alimentação. Foi mais um all-in, né, Marco? Né? Tipo, eu sempre priorizei, né, a minha vida ali, investir em educação, em especialização, né, em curso de inglês e hoje eu vejo que dá certo, né? Porque eu tenho muito orgulho de dizer, Marco, que eu entrei na diretoria ali não por QI, né? Não porque indica ou porque eu sou filho de pai rico, né? Não sou. Eu entrei por mérito meu, né? Por conhecimento técnico mesmo e como eu falei, eu tenho muito orgulho disso. Qual é a tua visão do pós-Lei Pelé? O quanto mudou o futebol? A legislação no Brasil, ô Marco, ela é uma das legislações esportivas mais avançadas do mundo, porque tudo que entra em polêmica, né, que fica na jurisprudência, os tribunais resolvendo, o legislador bota na lei, né? Então a gente tem muitos países que a gente vê que a lei diz uma coisa, mas a interpretação, né, do judiciário é outra. E aqui no Brasil, né, como eu falei, o legislador ele sempre vai buscando tratar esses conflitos, né, jogando para a lei para pacificar a questão. A Lei Pelé, né, com o fim da lei do passe, ela importou essa lei da Europa, né, isso aí virou regulamento no mundo todo, né, e o Brasil teve que seguir, né, esse trâmite com o fim da lei do passe. Né. O primeiro caso, né, o pessoal vai lembrar que foi do Ronaldinho Gaúcho, né, que do Grêmio, né, ele saiu de graça para o Paris Saint-Germain, né, em razão do final do contrato dele. Né. Antigamente na lei do passe não tinha isso, né, posteriormente houve um processo judicial, né, tanto aqui quanto na FIFA, né. E lá na FIFA é processo administrativo, né, não judicial. Eu digo aqui na justiça brasileira, né, e posteriormente uma ação na FIFA. Houve um acordo lá, o Grêmio recebeu uma compensação, mas esse foi o primeiro caso que marcou, né, o fim da era da lei do passe no Brasil. Ô Rodolfo, como é que tu estás vendo esse momento do Criciúma? Essa questão que infelizmente aconteceu no ano passado, que foi a renúncia do presidente e estatutariamente se abre uma situação que ela talvez não seja tão saudável para o clube, que são as eleições. Eleições para cargos que, na minha visão, elas poderiam ser perfeitamente nomeações, ao invés de Sim, disputa concordo. de nomes, né? Como é que você tem visto tudo isso? O Criciúma pode ter um prejuízo esse ano? Como é que você vê esse mandato tampão aí até o final do ano? Então, Marco, a gente, né, obviamente tem contato com bastante clubes, né, acompanha e realmente, né, esses bastidores de política, eles não acontecem só no Criciúma, né? Eu acho que em 2022, na Série B, a gente teve lá no jogo do Grêmio, né? A gente conheceu bastante lá, trocou uma resenha muito legal com a diretoria do Grêmio, né? E a gente viu que ali dentro da diretoria, não o clube como um todo, né? Mas dentro da diretoria tinha 4, 5 movimentos políticos, né? E aqui no Criciúma, né, eu acho que eu concordo contigo, essa questão de abrir um cargo eletivo, né, na executiva e ter que ser preenchido mediante eleição, abrindo uma possibilidade, né, de talvez um membro que não esteja alinhado com o presidente. Eu concordo contigo, né? Fica até a dica aí para próxima eleição do Conselho em junho, né, de talvez ajustar essa questão estatutária. Me preocupa um pouco, né, a situação, né, Marco, porque muita política, né? Esse ano vão ser 5 eleições no Criciúma. Isso nunca aconteceu na história, né? A gente teve eleição para vice administrativo, vamos ter eleição agora quarta-feira que vem, né, no dia 19 para vice financeiro, né? Primeira quinzena de junho vamos ter eleição para o Conselho Deliberativo, né? Posteriormente a eleição para a mesa diretora do Conselho e no final do ano aí a eleição para a diretoria executiva. Eu espero, né, Marco, que esses bastidores, né, essa política não atrapalhem vestiário, né, não surtam um efeito lá dentro de campo, né? É difícil, pode respingar, já respingou o departamento de futebol, né, no começo do ano, aquela coisa de posse e tal, né? Chega para eles, né, Marco? Não vamos ser hipócrita aqui que Não tem como blindar jogador, que totalmente, não né? tem, né? Chega para os caras e vai ser, né, um trabalho nosso aí blindar, né, muito o departamento de futebol, né, e com certeza tá junto do presidente e dar todo o apoio para ele. E como é que foi pós a renúncia? Porque penso que pegou todos de surpresa com a renúncia do presidente Vilmar Guedes, né? Sim, né, a Ou renúncia vocês dele. esperavam? Não, eu fiquei surpreso também. Foge um pouco da nossa alçada, né, essa questão. Talvez o Alexandre e o Pavei, né, podiam esperar porque, né, eles já vinham conversando, né, a executiva ali, junto com o Guedes, Alexandre, Minotto e Pavei, né, eles vinham conversando, então não chegou assim, né, para mim que poderia ser uma possibilidade, né? O presidente, o Guedes, tem os seus motivos, né? Não cabe a nós aqui julgá-lo, né?
E assim, pô, o Guedes fez um grande trabalho, né, Marco? O Guedes, ele reconstruiu o Criciúma Esporte Clube, né? Ele estruturou o clube. Então, né, com certeza ele não saiu pela porta dos fundos, muito pelo contrário, né? Tenho muito orgulho de ter feito parte da gestão do presidente Gilmar Guedes. Ô Rodolfo, como é que tu tens visto aí essa nova gestão? Como é que está o trabalho do Minuto? Como é que vocês estão se alinhando? Teve a chegada do Guto? Como é que estão as coisas? É uma continuidade de gestão, né, ô Marco? Eu vejo que essa própria gestão ela começou lá em 2021 com o Anselmo, né? Até porque o Guedes, quando Então você não vê uma nova gestão, você vê uma continuidade, um padrão de é um administração. padrão de administração, obviamente que o presidente é o minuto, é ele que toma as decisões, né? Ele tem as ideias dele, né? Ele também é um empresário de sucesso aqui na cidade, mas eu particularmente eu vejo uma continuidade, né? Até com o Paulinho como superintendente, vive no marketing, né? Os diretores, obviamente que a gente teve, né? A saída do Anselmo ali em 2022, né? O Guedes fazia parte, né? Dessa chapa, tanto que, né, assumiu a presidência, o Minuto veio junto com ele, né, depois o Alexandre que fez essa transição, né, e o Minuto, querendo ou não, está desde o início de 2022 ali, né, eu vejo uma harmonia muito grande, né, entre os diretores, né, usando a palavra que tu usou, uma continuidade de gestão. Né, o Guto entrou ali, né, ganhou a eleição, foi muito bem recebido, né, ele participa do dia a dia do clube, né, e está agregando sim, né, o Guto ele deixou claro, né, na campanha dele que esse ano, né, ele ia tirar para ter o expediente, ter uma dedicação para o clube, e realmente ele está fazendo isso, né, todo dia tu pode ir de tarde lá, tu vai ver o carro dele está estacionado, né, e está querendo ajudar aí né, da melhor forma possível. É muita bronca no dia a dia do clube? Marco, em outros clubes deve ter mais, né? O Criciúma ele tá redondo, né? Não tá todo estruturado, tudo certinho, não é aquela coisa que tem gente aqui cobrando, uma execução aqui que tem que pagar hoje, senão, né? O clube tá redondo, né? Obviamente que tem aquelas demandas dos dias do dia a dia, né? Uma outra coisa para resolver, mas acredito que agora nos próximos, né, semanas aí terminando de ajustar essas, né, últimas pendências, passando essa eleição aí, acredito que vamos focar aí só no futebol, né? E tenho certeza que eles vão alcançar aí os objetivos traçados aí nesse ano. Desses contratos novos você participou de Sim, todos? sim, desses novos aí, né? Desde esse mês, né? A gente teve a saída da Samira no final de janeiro, né? No último dia útil de janeiro, 31, e a partir de fevereiro ali a gente já entrou mergulhando, né? Junto O com que o que Dr. teve de Marcílio. extensão nessa tua nova fase agora? O Felipe Mateus já foi contigo ou não? Não, o Felipe Mateus ainda já foi dentro de janeiro, né? Teve alguns reforços, né? Os contratos de imagem, como eu falei, o Alisson faz todo o vínculo desportivo, a inscrição, né? E sobra para o jurídico, né? É a questão dos contratos de natureza civil, como luvas, né? Como a própria comissão, né? Do intermediário, que é feito o contrato também, né? O contrato de imagem. Enfim, a gente vai participando, né? Das questões, né? Veio até umas bronquinhas ali do ano passado, resolve aqui e tal, mas como eu falei, Marco, não tem muita bronca, o clube tá redondo, tudo certo, Tá, tá Para o legal. nosso seguidor entender como é que funciona. O que que é contrato de imagem? Quando você fala contrato de imagem, o que que é isso? A lei permite hoje, na verdade, a Lei Pelé, ela permitia que tu poderia botar 60% do salário na carteira de trabalho e 40% tu poderia jogar na imagem, que é um valor que ele não tributa os impostos trabalhistas. Né? O clube ele paga, né, o valor de natureza civil, quem vai tributar vai ser o atleta. Em contrapartida, a gente explora a imagem dele. Né? Então é só entrar no Instagram do clube e vocês vão ver que na escalação tem A a foto imagem do deles, né? atleta, tem, né, quando tem apresentação de uniforme, tem nos outdoors, né, no site do clube, nas redes sociais, né, na mídia, né, o próprio quando os atletas ficam lá na loja, Marco, autografando camisa, sessão de autógrafo, isso é uma exploração da imagem do atleta. A nova Lei Geral do Esporte ano passado veio e alterou esse percentual para 50-50. Então hoje o clube pode botar 50% na carteira de trabalho, né, e 50% pagar em direito de imagem, como eu falei, é um valor que o clube não paga o FGTS, o INSS, né, o clube não tributa. Quem vai tributar é o atleta, né? Por isso que o atleta ele constitui uma empresa, Marco, para explorar essa imagem dele e ele tributar como uma PJ, né? Que daí ele tributaria mais ou menos um 15% desse valor, ao contrário, se fosse na pessoa física, ele ia tributar mais ou menos um 27,5%, né? De acordo com a faixa salarial. Então, é mais benéfico para o clube, porque a gente não tributa, e também, né, benéfico para o atleta, né, constituir essa PJ.
O clube também paga auxílio moradia em alguns casos, né? Os atletas vêm de fora, uma ajuda de custo, é um outro valor que não Profissional é, também? sim, os profissionais, né? Então é um valor que não, né? Eu pagar Não é um aluguel integral, é uma ajuda de ajuda. custo. Às vezes pode ser o aluguel integral, né? Uhum. O que fica combinado, né? Com o futebol e com o empresário dele. Isso né? vai da negociação do Vai da contrato. negociação e também é um valor que não incide imposto, ajuda de custo, né? Então, essa é a imagem do atleta. Muito bom. É interessante, porque o ouvinte tem muita dúvida, né? Quando a gente fala Sim, direitos sim. federativos, direitos econômicos. Como eu falei lá atrás, ô Marco, quando a lei não especificava o percentual, tinha atleta que recebia 10% na carteira e 90% de imagem. Né? Então eles tinham que depois ir para a Justiça do Trabalho para provar que hoje houve uma fraude ali, né, para o clube tributar menos, né, e ele reaver os direitos trabalhistas dele para aumentar o valor da carteira e com isso. Pela lei tem que ser 60%. Hoje, pela lei nova, 50-50. Ah, 50-50. 50-50. Tá. Mas com certeza, Marco, tem clubes, né, que bota um salário mínimo na carteira e Que e ainda o resto burlam. por fora, ainda burlam, né? Isso é normal, uma prática normal, né? Mas o Criciúma ele é extremamente legalista nesse sentido, né? Que isso foi muito pela gestão do Guedes, né? Sim, Isso começou a mudar muito nesse período, né? sim, Do Anselmo, desde do o Guedes, Anselmo né? ali, eles são extremamente legalistas, tudo tem que ser, né, conforme a lei e tudo tem que estar muito seguro juridicamente. Tu, como torcedor, já teve dores, já teve alegrias, e como jurídico do clube, dentro do projeto, já teve dores e alegrias. Dói Sim. mais dentro do clube ou fora? Ah, dói mais dentro. É, Como né? eu te falei, a gente torce 2 vezes, né? E eu lembro em 2021. Machuca né, um rebaixamento como foi do ano passado, né? Em 2021, né? O rebaixamento para B do Catarinense. Ah, sim. Né? E aquele acesso final do ano, Marco, né? Foi muito emocionante para nós, porque se a gente não subisse, né, talvez o Anselmo não ia para a reeleição. Né? O Anselmo, de qualquer forma, ele ia ajudar o clube, né? Se ele não está como presidente, está como vice financeiro, vice administrativo ou como patrocinador, né? Alguma forma ele ia ajudar. Mas talvez ficasse na Série C, né? Eu não sei se ele continuaria, né? E a gente ficaria talvez com uma fama de perdedor, né, Marco? Imagina, né? Rebaixado para a Série B do Catarinense. Horrível, né? Seria um ano horrível, né? E aquele fim de semana foi muito especial, né? Com aquela vitória lá em Belém. Né? Foi como Gol eu falei, do Enan? Gol do Enan, cruzamento do Igor, né? É, você tava lá? Cruzamento, não, Não o tava Canela lá. foi. Era época de pandemia, né? Isso. Alguns chegaram a viajar, o Canela viajou tal, mas eu fiquei aqui, como eu falei, foi um fim de semana bem emotivo, porque a gente perdeu o nosso cachorrinho que ficou 12 anos com a gente, né? Olha só. E foi um cachorro que, né, bem parceiro da mãe, curou ela de depressão e no Olha mesmo só. fim de semana que a gente teve uma alegria, a gente tem uma dor para te ver como é a vida, né? Então, olha, eu nunca vou esquecer daquele dia. Ah, Que interessante, É. que situações opostas, sim, né? sim, a vida, né, Marco? Ô Rodolfo, para encerrar, doutor, deixa o recado para quem está acompanhando, para quem é torcedor do Criciúma, para quem está cursando direito, gosta de esporte. Deixa um recado para quem está acompanhando. Então, Marco, primeiro para nossa torcida, né, pedir confiança, né, um voto de confiança. A gente sabe que aí com o futebol do dia para a noite, né, os sentimentos eles mudam. O torcedor ele é muito ansioso, né? Então 10 dias atrás a gente era líder do campeonato e ia ser campeão invicto, né? Hoje a gente vai ser rebaixado para a Série C, né? Então eu confio aí no processo, confio nas pessoas. E peço, né, a confiança da torcida, confio nessa gestão, né, até porque o trabalho está sendo excelente, né, Marco? Os próprios números mostram, né, o estudo da Sports Value do ano passado, né, do grande economista Almir Somoji, que mostrou 300%, né, de crescimento no valuation do Criciúma, né, mais que o próprio Botafogo, atual campeão brasileiro da Libertadores, mais que a poderosíssima SAF do Red Bull, né, e até mesmo maior o crescimento que o Fortaleza, né, que hoje é um dos grandes cases de sucesso. O pessoal do direito, né, é um ramo muito legal, um ramo novo, tem espaço para todo mundo. A lei, como eu falei, ela sempre muda, os próprios regulamentos, né, porque as leis, Marco, não se restringe só na Lei Geral do Esporte e na Lei Pelé, né? Há os regulamentos FIFA, os regulamentos CBF, né? A legislação antidoping, né? O próprio regulamento do CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, né? Então, o atleta que faz uma agressão, né? Ele é lá nesse CBJD que ele vai ser, né, atribuído aí a infração dele. E é isso aí, fico à disposição. Quem quiser trocar uma ideia, né? Eu fornecer material. E até mesmo a comissão da OAB de Direito Esportivo aqui da OAB de Criciúma fica aberto aí para todos os acadêmicos, advogados aí que queiram mergulhar nesse fascinante mundo aí do direito esportivo. Não tá certo. Obrigado, doutor. Mereces todo sucesso aí. Estamos sempre juntos, né, Marco? Sempre fico à disposição de vocês e um abraço a todos. Um abraço. Doutor Rodolfo Moretti, que foi nosso convidado aqui no nosso podcast,
o Futebol em Dia, do Grupo Catarinense de Rádios. Nós voltamos na semana que vem, sempre com um convidado para falar muito aqui do Criciúma, dos bastidores, como funcionam as coisas no Tigrão, tá certo? Voltamos na semana que vem. Um abraço.